Agora sim. Muito bem, pessoal. Me deem aqui um retorninho. Som tá ok, imagem tá ok. Tudo certo? Show de bola. Então vamos começar. Pessoal, boa noite, bem-vindos. Hoje a gente está encerrando as nossas aulinhas, né? Estamos terminando esse módulo. Muito feliz, me sentindo assim muito realizada por esse prêmio, né, que a gente conseguiu aí, essa vitória que a gente conseguiu. Acredito que foi válido para todo mundo, para mim, para vocês. Acho que deu para dar uma boa revisada, e a gente agradece aqui a Proeste, né, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco, que está fazendo essa ponte, né, essa ponte entre nós e vocês aí, via curso de extensão. Então, vamos finalizar. Hoje é o nosso último assunto, não é, Cícero? Agora vamos para a parte 2, né, Cícero? Que é a realização da prova, que depois da aula eu vou explicar como é que vai ser essa prova, e os certificados, que é o que eu mais estou, preocupada com esse certificado, né? Mas acredito que não vai ter nenhum problema, porém eu só vou sossegar meu juízo depois que eu entregar esse certificado para vocês. Aí eu sossego e aí a gente reinicia a nova turma. Mas para mim é ponto pacífico, ponto de honra, né, como diz a história, que a gente consiga essa certificação e a partir dela vocês possam dar entrada no que realmente importa, que é ou que são os pontos, né? Bom, mas vamos para a nossa aula, vamos para o que nos interessa. Esse assunto é um assunto bem interessante. Ele trata de captação de recursos com debêntures, onde existe um ágio, no caso, esse ágio chamado de prêmio. O que vem a ser, então, essa captação de recursos por debênture e o que vem a ser, por exemplo, esse ágio, né? Então, a gente introduz o assunto colocando, né, que, de acordo com o CPC 08, o registro do montante inicial das debêntures corresponde ao valor líquido, né, que a empresa recebe, e o diferencial é tratado como encargos. Esses encargos incluem os juros, variação monetária, né, e todos os gastos que surgem da colocação dessas debêntures no mercado. Como, por exemplo, todos aqueles custos que a gente viu relacionados às ações. Não pense que com debêntures é menos custos, não, viu? É bem alto o valor, por sinal. Se vocês pudessem ter acesso a processo de emissão de debêntures, caramba, é tanto documento, é tanta auditoria, são empresas de classificação de riscos, roadshow também tem, encontros com potenciais investidores, dinheiro para chuchu. Então, assim, a empresa capta, né? Ela consegue o dinheiro, ela consegue a captação de recursos, sim. Não tem a menor dúvida que a empresa capta, mas a empresa paga, né? Existem custos aí pesados, decorrentes da colocação dessas debêntures, né? As debêntures, elas representam aí uma via importantíssima para captar recursos. É uma fuga, né? Uma fuga é uma palavra muito feia, mas eu diria que é uma rota paralela aí aos bancos, muito interessante, né? Porque a gente só está acostumado a captar recursos via banco, via banco, via banco, mas não é assim, sabe? Não é assim. Quando a gente começa a ver um pouquinho como é que funciona o mercado de capitais, a gente vê quanta opção existe além do empréstimo e financiamento bancário. Nossa Senhora, se a gente soubesse o portfólio de opções que a gente tem no mercado de capitais, a gente pensaria melhor antes de pedir um empréstimo, sabe? Porque existem debêntures, existem FDICs, e tudo isso daí
possibilidade de você captar recursos a um custo menor. E engraçado, né? A gente acha assim que é complicado. Eu vou te dizer uma coisa. Eu conheço aí a história de algumas empresas, sabe? Que elas são SA de capital fechado. Porém, são sociedades anônimas, mas são de capitais fechados, capital fechado. Vou te dizer uma coisa, essa empresa, ela era uma antes da emissão das debêntures. Quando ela emitiu debêntures, ela virou outra empresa, sabia? Ela ficou... teve até um problema com esse tipo de captação por parte do Banco Pan-Americano, né, Cícero? Rapaz, isso daí foi FDIC, não foi nem debênture, Cícero. O Banco Pan-Americano vendeu 2 vezes a mesma carteira. Eita, pensou eu vender para tu 2 vezes a mesma coisa? Eu vendi, e aí depois eu vendo de novo. Ele saiu vendendo a mesma carteira de FDIC como se fosse vendendo, né? E, na verdade, houve aí alguns problemas. Mas o que acontece? Quando uma empresa ela emite debêntures, sabe, Cícero? Ou debêntures ou qualquer outro instrumento que acesse o mercado. Cristiano, eu adoro os comentários de Cris. Lembrei sobre um tipo de captação de recursos onde a empresa oferece quantos a receber. É o FDIC. E quando recebe, o boleto vai direto para o banco. É o FDIC, Cris. O FDIC é quando você vende o quantos a receber e coloca uma parte do que vai receber em garantia. É assim, Cris. Imagine uma empresa que tem uma larga carteira de contas a receber, tá? Pode ser, por exemplo, uma empresa aí de energia elétrica, saneamento, tá? Até mesmo educação, que tem aí as mensalidades dos alunos. E aí você tem aí uma larga carteira, né? É uma forma rebuscada de factoring. Mais ou menos, Cícero. Eu acho que é porque quando você trabalha com FDIC, você vai securitizar, né? Na verdade, sim, trocando em miúdos e reduzindo bastante, simplificando, é uma forma rebuscada, sim, só que você vai, tem mais garantias e você vai vender isso para o mercado, né? E o factoring você vai resolver sua vida como uma instituição financeira. E no caso de FDIC, de debêntures, etc. e tal, você vai acessar o mercado. Qual que é a consequência direta de você acessar o mercado, né, pessoal? Só tem uma consequência direta. Chama-se controles internos mais fortes. Sabe por quê? Porque você não tem como acessar o mercado com uma contabilidade, com todo respeito, meia boca, sabe? Não dá. Não tem como, o mercado não aceita. O mercado não aceita papel de empresas que tem uma contabilidade meia boca. E aí é quando a gente vai entender, Cícero, a importância de uma contabilidade fortalecida. Na verdade, a empresa, ela só vai entender para que serve a contabilidade quando essa empresa ela vai atrás de capital de terceiros em grande escala, em larga escala. Eu acompanhei algumas histórias, sabe, Cícero e demais. Eu acompanhei algumas histórias ao longo dessa minha trajetória, que parece aquelas transformações, quando sabe quando a gente pinta cabelo, ou quando a gente faz tipo uma lipoaspiração, ou quando a gente tipo faz design de sobrancelha, que faz o antes e o depois. Caramba, se você pegar a contabilidade dessas empresas antes e depois, bicho, é uma mudança absurda de qualidade, de controle. A contabilidade de uma empresa antes dela acessar o mercado é uma. Caramba, depois que ela acessa o mercado é outra vibe, é outra história, é outro nível, é outra proposta. Entendeu? E aí é quando você vai entender para que afinal serve a contabilidade. Porque até então a gente tem a ideia da contabilidade como sendo algo que só serve para dar trabalho, né? É balanço, é DRE, fluxo de caixa, é aquela danada de nota explicativa que ninguém sabe nem para que serve. É complicado você explicar
o poder e a força de uma ferramenta chamada contabilidade quando uma empresa ela não acessa o capital, seja via ações, seja via debêntures ou via FDIC. Você só vai compreender a magnitude de uma empresa que tem uma contabilidade forte, você só vai compreender que a contabilidade é o coração, pulmão e rim de uma empresa quando ela vai atrás de capital. Aí, amigo, não tem perigo. Porque, acredite, a primeira coisa que eles vão querer saber, quando eu falo eles, são os investidores, os detentores de capital, são as empresas de financiamento, é a carteira, né? É quem vai botar o dinheiro. A primeira coisa que eles vão querer saber, conhecer, revirar, é a contabilidade. É aí onde vai entrar confiabilidade nos números, confiabilidade nas demonstrações contábeis, você seguir as normas internacionais de contabilidade, você seguir as IFRS completas. Cara, só aí é que você vai entender. Antes disso, você é como se fosse assim, a gente sabe que existe, mas não sabe bem para quê. Depois é que você compreende exatamente a noção da história, né? E o mercado, no Brasil e no mundo, né? É por isso que a profissão de contador, ela é tão bem remunerada no mundo. Sabe, Cícero? Meninos, prestem atenção. É por isso que a profissão de contador, ela é tão bem remunerada, ela é tão bem reconhecida, ela é tão forte no mundo. Porque em outros países, onde você acessa ao mercado, onde a empresa tem uma alternativa de financiar-se, né, via mercado, nesses outros países, a contabilidade ela precisa ser muito forte para poder a empresa conseguir o dinheiro, sabe? E enquanto isso não acontece, então você não sabe para que veio, você não sabe para que serve. Por isso que no Brasil a gente tem esse problema todo de autoafirmação profissional, porque a gente não sabe para que veio. Você sai daqui, pessoal, presta atenção, e quando você vai para um outro país, uma outra jurisdição, aonde existe um mercado forte, aonde a economia é forte, aonde você tem umas empresas que são mais robustas, tá? Pois é, Mônica, você falou a coisa mais certa do mundo, tá? Então, quando você sai daqui, Mônica, que você vai para uma jurisdição onde você tem acesso ao mercado, à cultura de mercado, tá? Pois é, Cris, é a contabilidade, a governança e os controles internos. Eles andam juntos. Cris, você entende o que eu estou falando, porque você também viveu essa parte da sua empresa antes e depois. Eu tenho certeza que você sabe o que eu estou falando. Como era a tua empresa antes, como é a tua empresa hoje, o quanto a contabilidade deu um salto, né? O quanto a contabilidade se fortaleceu. E é isso, pessoal. Eu tenho aí, sabe aquela coisa? Parece um sonho, né, Mônica? Eu tenho esse sonho. E sabe quando é que esse sonho vai ser? Melhora o controle, melhora a atenção dos donos, melhora a sua essência profissional, Cris. Você consegue entender qual é o seu papel, qual é o seu local na história, né? E eu conheço algumas empresas, sabe, Cris? Que essas, assim, sem brincadeira, Cris, essa empresa em particular a qual me refiro, ela tem, Rafa, porque aqui no Canadá ser contador é um status acima de muitas profissões. Olha que legal que você está falando, Rafinha, que legal, né? São profissionais extremamente respeitados. Gostei desse teu depoimento, Rafinha, muito obrigada. Então, o que é que acontece, Rafa? Eu conheço uma empresa, ela é uma empresa SA de capital fechado. O quadro de contadores dessa empresa são 40 e tantos contadores. Antigamente, essa empresa, a contabilidade nem existia direito, sabe, Rafa? Era assim, uma coisa meia boca mesmo.
Quando essa empresa começou a acessar o mercado de capitais, quando ela começou, ela precisou emitir debêntures pela primeira vez, nossa senhora, foi uma revolução lá dentro, né? E uma revolução que fez aquele tal do antes e depois. E hoje essa empresa ela tem uma contabilidade bastante diferente e para muito melhor, sabe? Mas é isso. Desculpa aí estar me devaneando. Acho que como é o nosso último dia, né? A gente se permite falar mais abobrinha. Mas vamos voltar ao que interessa, Rafaela. Vamos começar a falar aqui sobre o, o ágio, né, na emissão de debêntures. Então, por que que acontece o ágio, tá, pessoal? Por que que uma empresa emite debêntures com ágio? O que que acontece? Que já é o nosso exemplo, mas deixa eu explicar por que uma empresa emite debêntures, essas debêntures, elas têm ágio. Veja, basta você entender o seguinte, que debêntures é um papel de captação de recursos e que basicamente esse papel vai oferecer um prêmio, vai oferecer uma taxa de remuneração, que é a taxa de remuneração da debênture. Então, o que que acontece? Como se trata de um papel de renda fixa, o que vai tornar aquele papel atrativo ou não são os juros que ele vai pagar, tá? Pois é, Cícero. As empresas bem-sucedidas têm uma contabilidade forte e um controle interno exemplar. Se você me permitir, Cícero, eu vou dar um passo adiante a essa frase que você muito bem aqui escreveu. E o meu passo que eu vou dizer é: quando você tem empresas que têm contabilidade forte e que têm controles internos fortes, consequentemente, você tem um país que tem uma economia saudável. Porque, Cícero, se você for prestar atenção, a economia nada mais é do que o somatório das empresas existentes. O que faz com que uma economia vá para frente ou vá para trás são o conjunto das empresas formadoras daquele país. O conjunto das empresas que formam aquele país é o que a gente chama de economia. Então, se as empresas que sustentam aquele país são empresas organizadas, então, se você extrapolar, sair da empresa, Cícero, e entrar no ambiente macro, sair do conjunto empresa e você raciocinar que a economia é uma conexão de várias empresas, a economia de qualquer país é uma teia que perpassa todas as empresas. Então, se você tem empresas que têm contabilidade ou controles fortes, controles existentes, se você tem um baixo índice de sonegação, se você tem empresas que têm números que refletem a realidade, então, se você imagina somando tudo isso, a economia reflete exatamente isso. A economia vai refletir o micro. Então, quando o micro é forte, então o macro é muito bom. Então, países que têm uma economia estável, países que têm uma economia um pouco mais fortalecida, são aqueles países cujas empresas também têm um controle maior, têm números que refletem melhor a realidade e, consequentemente, têm uma contabilidade mais fortalecida. Entende, Mônica? Mas Mônica, é isso. Então, na verdade, a gente sofre, o nosso país sofre, a nossa economia é frágil, porque o que faz com que a economia aconteça, ou seja, as pequenas peças, as pequenas pecinhas do quebra-cabeça são frágeis. E a contabilidade, que é exatamente o coração, pulmão e rim de qualquer empresa, ela é fraca. Ela é uma contabilidade que ela não tem representatividade, né? Ô, Ana, mas ela não tem representatividade, ela não mostrou para que veio, entende? E se você for olhar, Ana, a raiz disso tudo, e Mônica vai entender o que eu estou falando agora, a raiz disso tudo está na educação. Ou seja, na verdade, Ana, Paula, Mônica, Cícero e todos os que estão aqui com a gente, o problema é a base. E assim, a gente se sente responsável, tá? Mas por que a área, por que a gente, por que é desvalorizado? Porque a gente não passa direito o conteúdo.
a gente não consegue mostrar a importância da coisa, entende? Aí tudo gira para trás. Então, a nossa educação contábil é fraca, o que faz com que os profissionais saiam das universidades não tenham competência para mostrar a plenitude da profissão. Certa feita agora, nessa semana passada, Ana, que foi a Semana do Contador, e já estamos de parabéns por isso, eu estava conversando com o Dordivânia, e a gente estava falando sobre isso, que os profissionais que saem das universidades, das faculdades de ciências contábeis, não sabem fazer o básico. Tu sabe o que é isso? Passar 4, 5 anos numa universidade, numa faculdade, e a gente não consegue formar profissionais, entendeu? Somos responsáveis em agregar o valor ao que entregamos, em saber vender informação, e a gente não sabe fazer isso, Cris, a gente não sabe. Mas, enfim, vamos deixar de devagar. Senão a gente passa falando sobre, mas é assim mesmo. É importante porque é importante que a gente reflita, é importante que a gente de vez em quando pare para pensar quem somos nós, qual é o nosso papel, o que a gente quer da nossa profissão, o que a gente quer para a gente mesmo, o que eu quero para mim. Será que eu estou sendo o profissional que eu deveria ser? Será que eu posso melhorar? Em que eu posso melhorar, Cris? Qual o conhecimento que eu devo buscar para agregar valor à minha formação, né? À minha formação. Então, eu acho que essas perguntas, elas precisam ser respondidas, e ao respondê-las, a gente deve transformar isso em uma ação. Então falta para mim tal coisa, falta para mim, eu tenho que correr atrás disso daí. Porque imagina, se todo mundo corre atrás, imagina, isso muda, em algum momento isso vai mudar, entendeu? Em algum momento isso muda. E assim, as oportunidades, elas existem, a gente só precisa ir atrás. Eu acredito muito nisso, né? Que quando a gente quer muito uma coisa, muito mesmo, quando a gente deseja muito uma coisa, fatalmente aquilo ali vai acontecer, é só uma questão de tempo, tá? Sim, mas eu estava falando de novo, eu fiquei falando besteira. Então, eu estava falando das debêntures com ágio, Pamela, não deixa eu falar besteira. Aí, o que acontece? Por que a debênture ela tem ágio? Porque o que vai remunerar a debênture é uma taxa. E essa taxa de juros é uma taxa que vai ser informada no momento da emissão. Então, vou pagar por essa debênture uma taxa de juros de tantos por cento. Então, a depender da situação econômica da economia, né, da situação econômica daquele país, né, Marcelo? Pois é, Marcelo. Na verdade, existem vários culpados, tá? Existem vários culpados para que a gente tenha essa situação doente, né? Existem vários culpados. Eu reconheço a minha parte enquanto formadora, né? Porque eu sou formadora de gente. E eu reconheço que existem muitas falhas na formação de contador. Por incrível que pareça, Marcela, eu me preocupo muito com esse curso, porque eu quero que vocês tenham uma boa formação, sabe? Eu quero que vocês façam a diferença onde vocês trabalham. Eu quero que vocês consigam chegar e dizer assim, eu sei essa porcaria aqui, eu consigo desenrolar. Pode ser que eu não saiba tudo, mas também no zero eu não estou, né? E foi esse o meu objetivo com vocês, foi tirar vocês de algum lugar onde vocês estavam, no nível de conhecimento de vocês, e levar vocês para um passo, 2 passos à frente. A função do docente, a função do professor é essa. E o professor, ele precisa cumprir esse papel na sociedade, ele tem que sair, ele tem que pegar, né, o rebanhozinho dele, tirar do ponto A, né, e levar para o ponto A mais 1, A mais 2, e vai levando, vai tentando fazer isso da melhor forma, né? Por isso que a gente não pode fazer, né, existem coisas na vida que não é só a remuneração que conta, né? Existem outras coisas que estão por trás e que precisam ser vistas, né? Que bom, Mônica, que vocês estão gostando. Eu fico muito feliz, porque, assim, é muito importante para quem ensina saber que cumpriu, né? Quando a gente entrega uma turma, e você sabe disso, você é professora, Mônica, quando a gente entrega uma turma, a gente faz, ufa, né? Cumpri, né? Dei minha contribuição aí para essas 40 cabecinhas aí.
é para isso que a gente existe, é para isso que existe professor no mundo, senão para quê, né? É isso. Mas vamos voltar para as debêntures. Então, as debêntures, elas têm uma taxa de juros, né, remuneratória. E é essa taxa de juros que vai fazer com que você... Que bom que você está gostando, Silvia. Que bom. Graças a Deus que deu tudo certo, né? Mas a gente não vai parar não, viu, Silvia? Não vai parar. Isso é um compromisso meu com vocês. É só uma pausa, realmente. E essa pausa, ela vai acontecer porque eu preciso ter a certeza de que vocês vão receber esse certificado. Então, eu acho, assim, muito complicado da minha parte emendar um curso com outro curso, sem ao menos ter a garantia que esse certificado vai sair, que vocês vão receber esse papel e que esse papel vai se transformar em pontos. Então, assim, como a proposta foi essa, então essa proposta precisa acontecer, ela precisa sair da palavra e ela tem que se transformar na realidade. Então, eu só vou ficar em paz quando a gente bater uma foto, todo mundo junto, cada um mostrando seu certificado. Pronto, aí graças a Deus resolveu, vamos para o próximo. Mas enquanto. Eu acredito, viu, Cícero, que não vai demorar para sair esse certificado, não, tá? Eu tenho a impressão que em 10 dias, mais ou menos, deve sair, tá? Mas vamos esperar, porque a universidade, ela é muito grande, tá? Ô, Marcelo, coisa boa que você escreveu. Mas vamos voltar para as debêntures. Ixi, Maria, que esse negócio não sai desse slide, eu falando abobrinha aqui. Então, vai ter lá o danado dos juros, né? E são esses juros que vai fazer com que você queira ou não queira comprar as debêntures. Então, você imagine que uma debênture, ela paga, vamos ver, a situação atual nossa, né? Juros é 2%. Tá baixo para chuchu. Essa taxa de juros de 2% não dá nem para explicar muita coisa por dois motivos. Primeiro que nunca houve, né, uma taxa de juros tão baixa. E segundo que ela está tão baixa assim, porque é uma situação de exceção. A taxa de juros precisa estar baixa porque o acesso ao crédito tem que ser barato. Porque se você torna o acesso ao crédito caro, como é que você vai movimentar essa danada dessa economia? Então, na verdade, se você for pensar direitinho, Marcelo, a taxa de juros tem que ser zero. Ou seja, zero que eu digo assim, ó, toma dinheiro para poder movimentar, tá? E aí, quando você entende que muitos países estão com taxa zero, né, negativa alguns deles, porque você precisa atolar dinheiro na economia, né? E essa taxa de juros é a taxa de juros que rege a economia, é a taxa de juros que vai dar o valor do dinheiro, né, o custo do dinheiro. Então, 2% realmente é muito baixo, é uma coisa assim que você nunca viu, é a mais baixa da história da história. Mas ela vai sair desse nível de 2%. A gente só não sabe quando ela vai sair. A gente só não sabe em que momento isso vai acontecer, se esse ano, se no próximo. Mas ela vai sair, ela vai voltar aí, não sei a quanto, 4%, 6%, a gente não sabe. Mas que ela vai sair, vai. Então, por isso que eu não vou dar um exemplo de 2%, porque é fora do quadrado. Mas imagine que você tenha uma taxa de juros aí que regule a economia, né, a famosa Selic, e que ela esteja girando ali pelos seus 4, 5%, em média. Então, o que acontece? Se você lança uma debêntures, tá? Uma empresa boa, quando é que a gente fala que danada é empresa boa, né? Empresa boa é aquela empresa que oferece baixo risco, Marcelo. Porque não existe bom nem ruim no mercado financeiro. Não existe nem bonito nem feio. Mercado financeiro é altamente democrático. Ele só entende uma coisa, Marcelo. Tem risco e como é que eu posso gerenciar o risco? Acabou. É assim, tem risco? Resposta sim. Tudo no mercado financeiro tem um grau de risco. Não existe investimento sem risco, tá? Tem risco? Tem. Tá, e como é que eu posso gerenciar isso daí? Esse risco é alto, é baixo, é gerenciável, é não gerenciável, enfim. Então, imagine que você tenha uma taxa de juros que seja aí de 4, 5%. Uma Selic da vida que esteja girando em 4, 5%. Beleza.
E aí a debênture ela é lançada de uma empresa que tem um baixo nível de risco e ela está pagando juros de 6%. Caramba, a empresa é boa, né? A empresa é boa, tem baixo nível de risco. E ela está pagando juros de 6%, quando na economia a taxa de juros está girando em 4, 5, todo mundo vai querer, inclusive eu e você. Dá para entender? A empresa é boa. A empresa ela não tem um alto nível de risco. Então, a agência classificadora de risco classificou ali como um risco baixo, né? Um risco altamente gerenciável, um risco pequeno. E ela está pagando 6%. Ô, meu filho, se a taxa de juros da economia é de 4, 5, ela está pagando 6, é só alegria, né? Então, a gente vai querer comprar. E o que acontece? A debênture, ela tem um valor de face. O valor de face é o valor nominal. Via de regra, pela média aí da situação, uma debênture, ela custa R$ 1.000, tá? Não é um investimento barato, mas ela tem várias vantagens, tá, Marcelo? Eu gosto muito de debêntures, principalmente debêntures de grandes empresas, tá? É muito bom. Debênture é um investimento muito bom. E aí, o que acontece? A empresa é grande, a empresa é boa, tem baixo risco, paga 6%, a taxa de juros de mercado é 4,5%, 5%, o papel vale R$ 1.000. Então, na data da emissão, eu, Marcelo, Cícero, Alda, todo mundo vai querer comprar esse papel, né? Então, imagine, né? Você tem aquelas debêntures que são limitadas, aquela oferta que é limitada, quantidade X de papel, e o mundo todo querendo comprar. Ora, se o mundo todo está querendo comprar e a quantidade é limitada, então automaticamente a empresa vendedora das debêntures vai dizer: então eu vou subir o preço. Não é assim, né? Todo mundo quer comprar e a quantidade é limitada, o preço sobe. E aí vai entrar o ágio. A confusão todinha para eu explicar o ágio, né? Mas, assim, então era mais ou menos isso que eu queria explicar. Então, se há esse ágio, então como que eu vou contabilizar o ágio, né? Como que eu vou contabilizar esse ágio? Então, vamos aqui para um exemplo. Imagine que no final do ano tenha havido a captação via emissão de debêntures de uma empresa qualquer, de R$ 1.000.000, com taxa de juros de 6%, né? Aquela famosa taxa de 6%, prazo de 8 anos, é uma debênture média, uma debênture em média tem um prazo de 8 anos, na verdade esse prazo vai de 4, 5 anos até 8, 10 anos. O prazo médio é entre 6 e 8 anos. E pagamentos iguais e consecutivos, né, anuais, de 161.035,94, ou seja, a empresa vai captar 1 milhão e vai pagar de juros para os debenturistas anualmente esse valor aí. E no processo a empresa incorreu em custos da transação. Custo de transação, Marcelo, são aqueles custos que a gente já viu: roadshow, prospecto, auditoria, a empresa classificadora de risco, taxas, enfim, todo aquele parangolé que está associado à danadinha das debêntures. E esses custos, o montante dele é 60 mil. Como essa debênture possui taxa fixa, né, a projeção futura da inflação durante o período da debênture é inferior a 6%. É aquilo que eu tinha falado para vocês. A debênture paga 6%, porém a taxa de juros, a taxa, né, a taxa norteadora de juros da economia é o quê? 5, 5,5, 4, 4,5. E aí o povo enlouqueceu o cabeção para comprar as debêntures, então houve uma demanda muito maior do que a oferta e lá se aparece a figura do ágio. Então, por esse motivo, né, como tinha muita gente querendo comprar debênture e os papéis eram limitados, a empresa captou 1.100.000, configurando um ágio de R$ 100.000. O valor captado com a emissão dos títulos foi 1.100.000, né? O valor nominal é 1 milhão, houve aí o ágio de 100 mil e houve custos da transação associado de 60 mil. Em resumo, o líquido foi de 1.040.000. 1 milhão mais 100 de ágio, menos 60 dos custos. 1.040.000.
Aí agora a gente vai voltar para aqueles cálculos que vocês já aprenderam, que vocês já viram lá atrás. Então, vamos aos cálculos. Agora é só matemática. O fluxo de pagamento desse título é o mesmo que do exemplo anterior. Estão lembrados? Você vai ter um valor recebido e os valores pagos. E a gente vai calcular a famosa TIR. Estão lembrados? 1.040.000 é 1 milhão mais o prêmio menos os 60 mil, que é o ano zero. E aqui nos anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, as saídas de caixa. Calculando a TIR desse fluxo, eu chego em 5,02%. Turminha, dá retorno para mim, tudo certo até aqui? É igual o que a gente viu da aula passada, tá? Vamos relembrar. Aí, estão lembrados? 1.040.000, aí a taxa de juros, 5,02, então 5,02 vezes 1.040.000, 52.200. Os famosos pagamentos anuais, de 161.036, aí eu vou amortizar o principal, tá? A amortização do principal é você, dos pagamentos, que é 161, tirar efetivamente os juros, tá? E eu vou pegar os 108.836 e vou subtrair no principal, tá certo? E aí eu vou chegar no saldo final de 931.164. 931.164 é 1.040.000 menos 108.836. 1.040.000 menos 108.836, que vai dar 931.164. Daí eu pego 931.164, levo para o ano 2, e assim sucessivamente eu encontrei, tá certo, a taxa de juros efetiva. O valor efetivamente recebido foi alterado pelo prêmio e pelos custos. E na DRE, o que vai aparecer é a taxa, né? A taxa que vai ser evidenciada na DRE é a taxa de juros efetiva de 5,02%. No entanto, essa taxa de 5,02%, ela é o somatório de 3 eventos. Que antigamente a gente só tinha visto 2 eventos, né? A gente tinha visto a despesa financeira e os custos da transação. Estão lembrados? Na aula passada, a gente aprendeu que debêntures, não sei nem se foi debêntures, mas eu acho que foi. Foi empréstimo, não foi debêntures, não. Foi empréstimo simples. A gente viu que nós tínhamos 2 elementos, né? A gente falou muito da palavra encargos financeiros. E aí a gente viu que os encargos financeiros era o quê? A despesa financeira e o custo da transação. Então, a gente tinha apenas 2 elementos. Agora a gente tem 3. A gente tem os encargos, que são as despesas e os custos, e o terceiro elemento, que é o prêmio. Então, três sabores aí para a gente trabalhar. Essas 3 contas precisam ser tratadas de forma distinta, haja vista que elas possuem naturezas diferentes umas das outras. Então, vamos lá. A gente vai ter a despesa financeira, a gente vai ter os custos da transação e a gente vai ter o prêmio. O valor dos juros nominais incide sobre o montante original da captação, R$1 milhão, com taxa de juros anual contratada de 6%. A amortização dos custos da transação e do prêmio é encontrada também a partir das diferenças de taxas. Do mesmo jeito que a gente fez
no exemplo anterior. Então, vamos lá. Leila, Alda, Ângela, vamos lá. R$ 1.000.000 é o valor original da debênture. 6% é a taxa de juros nominal. Então, 60 mil. Os pagamentos permanecem os mesmos, tá? Aí a gente vai ter novamente a amortização do principal, que é 161.036, desculpa, menos os 60. 161.036 menos 60 vai dar 101.036. E aí, 1 milhão menos 101.036 vai dar 898.964. 898.964 vai para o outro lado e o fluxo segue. Ok? Ok, pessoal? Agora vamos lá. Tá pequenininho, mas bora ver se a gente enxerga. O efeito final da DRE vai ser feito com base naqueles juros de 5,02%. Com licença. Com licença. Isso aqui. Então, aqui eu vou ter o 5,02%, que vai ter lá 1.040.000, que é o valor líquido recebido, e os pagamentos de 161 mil. Dá uma olhada aí, pessoal. Fixa bem essa planilha, tá? Juros efetivos finais, 248.287. Repetindo, juros efetivos finais, 248.287. 248.287, ele está aqui em cima. A taxa de juros final da DRE, que vocês estão enxergando aqui, é aquela de 5,02. Tá? Aí a gente vai pegar e vai decompor esse carinha aqui, esse 248.287. A gente vai decompor esse carinha aqui. A gente vai decompor aqui. Então, esses 60 mil que vocês estão vendo, 53, 47 e o quebradinho, com licença, é isso aqui. 60 mil, 53, 47, o quebradinho. Joaci, quem é 60 mil? 60 mil é esse carinha aqui, que é 1 milhão. Quem é 1 milhão? É o valor nominal, tá? Então, pega esse carinha aqui, 1 milhão, multiplica por 6%, que é a taxa de juros nominal, vai ter 60 mil. Então, esse carinha aqui, ele vem para cá. 288, que foi somente uma coincidência, é esse carinha aqui, 288, tá? Ok. Aí agora a mega super diferença. Presta bem atenção, nem respira. Se eu pegar 60 mil, que é a despesa financeira, e eu subtrair de 52 mil, eu vou ter um resultado de 7.800 positivo. Ou seja, no exemplo anterior, a gente viu o quê? A gente viu que tinha os encargos. Aí, quem eram os encargos? Eram a despesa financeira e o custo da transação. Aí, o que que acontecia? O efeito final da DRE era maior que a despesa financeira. Então, se a despesa financeira aqui é 288, os encargos eram maiores do que 288. Por quê? Porque os encargos eram as despesas financeiras mais os custos da transação. Porém, aqui a gente tem um terceiro elemento. O terceiro elemento se chama o quê? Joaci, Wilson, Inácia, prêmio. Oi, Moi. Saudade de tu, Moi. Tá? Aí, o que que acontece? Por haver um prêmio, e por esse prêmio ser maior que o custo da transação, o prêmio é de 100 mil, o custo da transação é 60. Consequentemente, o valor é positivo. Tu tá entendendo? Eu tinha 100 mil de prêmio, prêmio sendo positivo.
E o custo da transação, 60, negativo. Então, ficou um valor positivo aí de 40 a apropriar. Por isso que, nessa brincadeira aqui, ó, na DRE, MOI, o valor é 248, mas a despesa financeira é 288. Como é que eu vou achar o prêmio? Como é que eu vou achar o custo da transação? Pela diferença. Só que a diferença vai ser o quê? Positiva. Por que deu positiva? Porque o prêmio é maior do que o custo. O prêmio foi 100 milhões. O custo foi 40. Turminha, dá um feedback para mim. Nácia, Cíntia. Não sei se estou me antecipando, mas esses elementos serão reconhecidos separadamente. Sim, sim, Moi. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Joaci nem piscou, né, Joa? Mas deu para entender, graças a Deus. Cristiano colocou ali uma fórmula que ajuda bastante. Cris, obrigada. Bom, dito isso, um monte de explicação agora. Primeira explicação. Observe que o total dos juros nominais apropriados corresponde ao montante de 288. Mas o efeito final na DR é de 248. Como é que se pode explicar isso? O efeito na DR corresponde ao somatório de 3 elementos. Juros nominais, que são despesas financeiras, custo da transação, 40 mil, prêmio na emissão de debêntures positivo, 100 mil. Se o total dos juros é de 288 e o efeito final da DR é de 248, os valores correspondentes à amortização dos custos e da apropriação do prêmio somam um valor positivo de 40 mil. Isso porque o valor do prêmio, 100 mil, é maior que o valor dos custos, 60. Desta forma, a amortização do prêmio, que gera uma receita, supera a amortização dos custos, que gera uma despesa. O resultado líquido se torna positivo, porque a receita é maior do que a despesa. Ok? Pessoas. Turma. Dá um feedback para mim, senão eu fico preocupada que eu não sei se vocês estão entendendo. Só lucratividade, não, Inácio, só alegria, só alegria. Agora se espreguiça assim, ó, com o bracinho para cima, todo mundo com o bracinho para cima, depois assim, respira e inspira. Let's go! Saldo inicial, 40 mil. 40 mil corresponde. Opa, Álvaro. Álvaro já colocou a nossa lista de frequência. Álvaro, depois tu vê a frequência da última aula, tá? 40 mil, na verdade, é o que ficou. 40 mil é 100 mil, tá? Menos 60. 100 mil de prêmio, 60 mil de custo, sobrou 40, tá? Álvaro não está aceitando a resposta. Vixe, de novo, Álvaro. Ixi, eu não quero nem prestar atenção nesses comentários, senão a gente perde aqui a explicação. Pessoal, deixa essa lista para lá. 5 minutos, senão vocês não vão entender isso aqui. Vá. Todo mundo quer prestar atenção na aula. Então, vamos lá. Amortização dos custos da transação e do prêmio, 7.800. Nem pisca. Mônica, de onde eu tirei 7.800? Resposta, daqui. 7.800 veio daqui. Mas quem é esse carinha? Esse carinha, Mônica, é 60 menos 52. Nem pisca. 60 menos 52, 7.800. 40 mil, que é o resultado líquido dos 100 menos os 60, é o resultado líquido positivo.
7.800 é a primeira amortização. Então, o saldo final é A menos B, 40 menos 7.800, que vai dar quanto? 32.200. Esse percentual, D, é igual a C dividido por A. C é 32.200. Dividido por 40 mil, eu amortizei 81,50%. Tá? E quanto foi que eu amortizei? Eu amortizei a diferença, 19,50. 32.200 é quem? É esse carinha aqui, o meu Czinho, que ele vem para cá. 32.200 menos 7.200. Não entendi. Quem é 7.200? É o segundo carinha. É o segundo carinha aqui, ó. 7.200 é esse segundo carinha aqui. Então, 32.200 é esse carinha que vem para cá. Menos 7.200 vai dar 25 mil. 25 mil dividido por 32 mil, 74,64. Quanto foi que eu já amortizei? 22,36. E assim sucessivamente. Eu também acho, Inácio, eu sou suspeitíssima. Eu adoro matemática financeira, eu adoro contabilidade financeira, eu adoro cálculo. Então, eu sou super suspeita. Turma, todo mundo entendeu a primeira tabela? Eu não quero saber a de baixo ainda, eu quero que vocês me deem um feedback da primeira tabela. Primeira tabela, a tabela de cima. Deu para entender? A primeira tabela. Primeira tabela. Pronto. Ok. Pega esse percentual, 19,50, é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, 19,50, é esse carinha aqui. Assim como 22,36 e assim sucessivamente. Eu peguei essa coluna aqui, que é o percentual amortizado, e trouxe esse carinha para cá. Tá? Agora presta bem atenção. Saldo inicial dos custos da transação. Agora eu estou falando somente dos custos. Lembra dos custos da transação, 60 mil? Estão lembrados, né? Tá aqui. R$ 60.000. Tá? E o prêmio é 100 mil. Volta para lá. Então, vamos lá. 60 mil. Aí eu vou pegar 19,50, que é o percentual de amortização, vezes 60 mil, eu vou ter 11.700. D, quem é D? É B menos C. Quem é B? É 60 menos 11.700, 48.300. Quem é 100 mil? 100 mil é quem? 100 mil é o prêmio. Isso, Cris. Isso, Cris. Quem é 19.500? É esse carinha aqui, vezes quanto? 100 mil. É exatamente. Aí vai dar 19.500. Aí 80.500. Aí eu pego esse carinha, trago ele para cá. Assim como eu peguei esse carinha, 48.300, trago ele para cá. Aí começa tudo de novo. 48.300 vezes 22.036 e assim sucessivamente. Eu amortizei o custo e eu amortizei o prêmio. Ok, me deem um retorno. Vocês entenderam? Tem certeza? Ó, depois. Ó, bom, vocês estão dizendo, eu vou acreditar, tá bom? Agora vamos para os lançamentos, que é o que faz todo contador sorrir. Débito, 1.040.000. Uma conta devedora
de custos de transação a amortizar. Prêmio a amortizar. E debêntures a pagar 1 milhão. Só a primeira conta é conta de ativo. As 3 restantes é conta de passivo. Tudo bem? Só a primeira conta é conta de ativo. Essa aqui, prêmios a amortizar e debêntures, é tudo conta de passivo. Vai ficar lá. Turma? Ok? Estou indo bem devagarzinho, tá? Para vocês não se perderem. Isso. Custos a amortizar e prêmio. Tudo retificadora, Mônica. Tudo retificadora. Quer dizer, prêmio a amortizar não é retificadora, não, tá? Prêmios a amortizar, ela soma. Agora, custos a amortizar, subtrai. Vai ficar um saldo positivo de 40. Tá bom? Debênture conversível em ações fica no passivo até a data da conversão. Ô, Cris, me diga uma coisa, uma pergunta que vale $1 milhão e vai definir a sua vida. Qual é a essência econômica da transação? É que realmente ela seja conversível, né, meu amor? Tudo vai pela essência econômica. Então, em princípio, pronto. Então, eu não colocaria no passivo, não, tá, Cris? Eu colocaria ela direto no PL. Mas eu não sei como é que está o CPC, se isso daí teve alguma atualização. Mas até onde eu cheguei, até onde estava, se a essência econômica, se o negócio dela diz que ela vai ser conversível, se existe a cláusula de conversão, e se já se sabe que haverá, então, uma demanda muito grande pela conversibilidade, então a essência econômica pede que já seja classificado diretamente como instrumento patrimonial e não como instrumento de dívida. Exatamente, Cris, depende da cláusula de conversão. Cris, toda vez que você tiver alguma dúvida sobre IFRS, você tem que parar para pensar sobre a essência econômica. Isso daí resume todas as respostas. Então, para essa sua dúvida em particular, qual é a essência econômica? É que vai ser realmente essa cláusula de conversibilidade. Ela leva ou ela conduz a que haja ou que não haja conversibilidade, entende? Então, se você tem um título que ele não tem a característica de dívida, e sim a característica patrimonial, não faz sentido você colocar ele no passivo, porque a essência dele é um instrumento patrimonial, tá? Então, tu te guia por aí, para você conseguir responder com segurança. Cris, essência sobre a forma. Isso daí foi um legado de Eliseu Martins, que a gente nunca vai poder, assim, esquecer. Então, tudo é ciência econômica sobre a forma legal. Contabilidade e FRS, em poucas palavras, é ciência econômica da transação que se prevalece sobre a forma legal, tá? Mônica, respondendo sua pergunta, vai ficar assim, ó, debêntures a pagar 1 milhão, custos a amortizar retifica, prêmios a amortizar soma, tá? Tranquilo, pessoal? Ok? Ok, ok. Dá retorno, para saber que vocês estão entendendo. Lembrando que eu não vejo vocês, então sem contato visual, só me guiando por isso aqui, tá? Final de 2000X1, os lançamentos seguintes são realizados. Aqui a gente vai começar a fazer os lançamentos de apropriação. Então, vocês estão lembrados daqueles 52.200, né? Estão lembrados dele, Tia vai voltar para vocês verem, que vocês não podem esquecer. 52.200 é esse carinha aqui, ó. 52.200 é esse carinha aqui em cima. É ele que vai para a DR. Então, ele vem para cá. Aí, quem é esse carinha? Esse carinha é 60 mil, que é a despesa financeira, os custos da transação e a amortização do prêmio, que é 11.700 e 19.500.
Ai, meu Deus, quem é isso? Quem é isso? Tá aqui, ó, 11.700, tá aqui, e 19.500 tá aqui. E onde você saiu, bicho feio? Saiu daqui, que saiu dos 40, que é a diferença de 100 menos 60. Então, tudo se conecta, né? Tudo se conecta. Ah, deu para vocês entenderem, pessoal, essa partezinha aqui dos lançamentos. Débito de encargos financeiros, 52.200. Prêmios a amortizar, 19.500. Tá? Custos a amortizar, 11.700. Debêntures a pagar, 60 mil. Ok? Deu certo mesmo, pessoal? Posso confiar. Posso ficar tranquila. Sim, sim, sim. Graças a Deus. Relaxa. É que eu fico preocupada, aperrei de professor saber se o aluno entendeu. Lançamentos concernentes a pagamento do empréstimo, debita empréstimos e financiamentos e credita disponibilidades, e eis aí o que aparece, os 161.036. E aqui, ó, debêntures a pagar é 1 milhão menos a primeira amortização. Lembra que era 161 mil, mas a amortização era 101, porque 60 era despesa financeira. Custos a amortizar e prêmios a amortizar. Aí a gente finaliza tudo aí com esse slide. Fechou? Graças a Deus. Amém. Oh, que coisa boa. Caso a colocação das debêntures no mercado seja efetuado pelo valor inferior ao valor nominal, podemos afirmar que esses papéis foram emitidos com deságio. Nessa situação, a diferença entre o valor nominal e o valor captado vai ser contabilizada como uma conta retificadora do passivo, cuja apropriação ao prazo se fará pelo prazo de vencimento da debênture. Veja, é quase a mesma coisa, só que ao invés de ter um ágio, vai ter um deságio, que vai ser uma outra conta retificadora, tá? Vai ser outra conta, porque não teve prêmio, teve deságio, não teve ágio, teve deságio. Aí vai ser uma outra conta que retifica, mas é a mesma vibe. Não, Ana Paula, ainda não enviaram, não. Bom, pessoal, então o que acontece? Com isso, a gente encerra a brincadeira, né? Encerramos aqui a brincadeira, graças a Deus. Deixa eu voltar para lá, deixa eu parar a apresentação, tá certo? Pessoal, eu acho que a gente hoje finalizamos de fato, terminamos, né? E fico aqui com um sentimento de gratidão a todos e um sentimento de que a gente cumpriu com a nossa parte, tá certo? Peço que vocês não saiam do grupo da gente, do nosso grupo do Facebook, não, do Instagram, não. Como é que é o nome daqui? Telegram. Peço que vocês não saiam do Telegram. Por quê? Porque a gente vai ter outros cursos, tá certo? Aí é tranquilo, é fato concreto. Só não vai ser agora, tá certo? Porque eu realmente preciso garantir que esse certificado vai sair e eu preciso garantir que vocês vão conseguir esses pontos. E aí, com uma coisa embolando na outra, eu fico confusa e eu perco o controle. Então, por isso que não vai ser um curso embolando no outro. A gente vai terminar esse, encerra e abre outro, tá? Então, não saiam do nosso grupo, não deixem agora, fica lá quietinho, stand-by, e a gente vai dar notícias, sócio patrimonial, né? E a gente vai dar notícias em cada passo. Bom, primeiro passo está ok, segundo passo, haverá a famosa prova. Eita!
Vai ter a prova, vemos prova. Mas não se preocupe, não, que eu não vou botar para lascar em ninguém, não, que eu não tenho nem essa coragem, tá? Mas certamente sim haverá uma prova. A prova vai ser de marca X. Eu vou colocar a prova no próprio Instagram, não, Facebook não, Telegram. Então, lá no Telegram eu vou colocar a prova, tá certo? E eu vou até conversar com o Álvaro. É bom porque é aqui, Álvaro, eu vou pegar a prova, vou mandar para você fazer um form, tá? E aí os meninos vão preencher isso. Os meninos vão preencher a prova pelo form. Aí eu vou te passar o gabarito e depois é só corrigir e já sai o resultado. Isso, exatamente. Já vai sair direto o resultado. Quando é que eu vou colocar essa prova? Até o final dessa semana. Já tenho várias questões prontas, mas ainda não tenho todas as milhares. Mas eu tenho uma montanha, mas não tenho tudo não, tá certo? Mas eu tenho algumas. Várias, Marcelo. Eita bagaceira. Vai ser publicado junto com o gabarito. Vai! O quê? A prova? Não, poxa, eu vou botar a prova e aí depois eu solto o gabarito. As aulas estão todas no YouTube? Yes, todas estão no YouTube, tá? Lembrando que lá no YouTube tem várias outras aulas, inclusive mercado de capitais e análise de balanços, tá certo? Então, me despeço com um grande e afetuoso beijo, com saudades imensas de vocês, com uma gratidão do tamanho do mundo todo, tá certo? Quantas semanas para resolver a prova? Vai ser. Eu não sei, não. A gente vai conversar. A gente vai conversando. Fica tranquilo que vocês vão ter tempo. Olha, fiquem com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Choradeira da gota serena, hein, Álvaro? Tenha paciência, tenha piedade. Ai, meu Deus, nada apaga essa resenha de vocês. Olha, fiquem com Deus, com Nosso Senhor. Papai do Céu abençoe a cada um. Não saiam do grupo, porque vocês precisam ver essa prova e precisam pegar o resultado, tá certo? Um beijo para todo mundo, tá certo? Aluna, tudo igual, Mônica. Tchau, meus amores. Muitíssimo obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E até o próximo curso com as bênçãos de Jesus em todos nós. Beijo para todo mundo. Encerramos. Gravação encerrada.